Agora, professora, por onde passa a solução para esse problema? Quais medidas devem ser tomadas na avaliação da senhora? Bom, eu acho que nós temos que pensar em políticas públicas, né? Nós não podemos pensar em pequenos projetos sempre, como isso tem acontecido em geral, seja no Estado, seja nos municípios, seja em termos de políticas federais. Nós temos que pensar em políticas públicas. E uma questão que é fundamental quando nós falamos das violências nas escolas, para mudança, eu insisto muito na questão do clima escolar, do que acontece, do cotidiano das escolas, que é onde nós temos mais problemas. É preciso pensar de uma forma mais orgânica, de uma forma mais global. Quer dizer, evidentemente que todas as campanhas são bem-vindas, são importantes, todo pequeno projeto é importante, todo projeto é importante, que se fale do tema é importante. Muitas vezes a mídia também entra falando do tema, algumas vezes bem, outras pior, mas também é importante. Mas nós temos que pensar num sistema onde vai mudar a convivência escolar, né? Uma grande mudança na convivência escolar e, no que eu falei anteriormente, em processos de prevenção, em processos preventivos. A primeira coisa que nós temos que saber é o que acontece nas escolas. Nós não sabemos. Nós não temos ideia do que nós sabemos, como as escolas, se estão em primeiro lugar no Enem, na Provinha Brasil, se estão em 10º, etc. Mas nós não sabemos absolutamente nada sobre as relações sociais nas escolas. Nós não sabemos nada sobre o clima escolar. Então, um diagnóstico das escolas é um ponto fundamental. Saber o que acontece nas escolas. Segundo lugar, eu acho que nós temos que trabalhar inclusive para protegê-los, que é na formação dos professores, né? Os professores precisam de abrir essa discussão, evidentemente, com uma capacitação muito forte, abrir essa discussão, inclusive porque no Brasil nós não podemos esquecer que nós vivemos numa sociedade, primeiro, que é classista. Então, é muito preconceituosa. Segundo, que tem preconceitos relacionados à raça, tem preconceitos relacionados à homofobia, né? Tem preconceitos relacionados à questão da deficiência, tem preconceitos religiosos fortíssimos, né? Nós vivemos, então, no Brasil, determinados modelos que nós temos que quebrar. E, evidentemente, que os professores, eles não estão fora disso, porque eles são atores sociais que vivem dentro de uma sociedade e que pensam de uma determinada forma e que foram formados para pensar de uma determinada forma. Então, eu acho que é muito importante nós começarmos a trabalhar essa formação ou reformação dos professores, né? Cursos de formação de professores, né? Mas discutindo efetivamente esse sistema, mas não é a formação para formação só para quebrar preconceitos, tabus, etc. É onde esses professores possam ser acompanhados para ter uma intervenção na sua escola para algum tipo de mudança. Como é que a senhora avalia essa proposta de colocar câmeras e detectores de metais nas portas de escolas ou aumentar o efetivo militar nas redondezas? É uma medida que resolve o problema? Ela não é, ela parece ser preventiva, mas ela não é, na verdade, né? Ela não resolve o problema por várias questões. Primeiro, internacionalmente, as pesquisas realizadas, principalmente nos Estados Unidos, quando se colocou, principalmente em Nova York, quando se teve uma grande etapa de colocar câmaras, detectores de metais, etc., parece que a consequência foi exatamente ao contrário, porque se colocou para adolescentes, né? E o adolescente sempre conseguia dar um jeito de fazer exatamente o que ele não podia fazer. Então, essa indústria foi uma indústria que cresceu muito sem ter resultados efetivos. Não, reitero, não é preventivo, apesar de que parece ser preventivo, é muito caro e não se está trabalhando na essência da questão e do problema, né? Não tá se trabalhando na mudança da escola, né? Eu, por exemplo, vi há algum tempo numa escola que tinha colocado câmeras na escola, as câmeras todas quebradas, né? Que é uma reação adolescente para o Big Brother, não aceitar o Big Brother.
Outra questão que se discute muito hoje é a polícia dentro da escola. A polícia, ela é muito importante para proteger quem está na rua. E para proteger a escola, quando a escola tem um problema de criminalidade, um problema de violência dura. Não é a polícia que vai resolver os problemas cotidianos da escola. E nós não podemos colocar isso nas costas da polícia também, porque a polícia não foi formada para isso. Então, eu acho que nós temos que pensar soluções que são pedagógicas, soluções que são sociais, novas maneiras de ver a questão da escola, novas maneiras de ver a questão da violência e enfatizar muito a questão dos projetos de convivência escolar. Ok, professora Miriam Abramovay, agradeço a sua participação e a gentileza dos esclarecimentos aqui para o Extra Classe. Eu acho que é super importante, enfim, o que vocês estão fazendo, essa campanha também que vocês estão levando, é inovador e como sempre é muito difícil trabalhar, entrar nos muros, né? Da escola pública já é difícil, da escola privada mais ainda. A única coisa que eu posso fazer é parabenizar vocês pela abertura e por toda essa disponibilidade de mudar situações tão difíceis do cotidiano das nossas escolas. Ok. Confira agora as notícias da agenda. Os cineclubes do Simpro exibem até o fim do mês a mostra Ude-Grude Mundial de Animação, Múmia. Nesta terça, 18 de outubro, às 7 horas da noite, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade, no centro de Belo Horizonte, exibe curtas internacionais. Na quinta, 20 de outubro, às 7 horas da noite, é a vez do Cineclube Uma Tela no Meu Bairro receber exibições da mostra. A entrada é gratuita. Informações em www.simprominas.org.br. Você fica agora com o Simpro em Movimento. Professores, pela passagem do Dia dos Professores, o Simprominas recorre às palavras do mestre Paulo Freire para homenagear a categoria. Sou professor a favor da luta constante contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Sou professor contra o desengano que me consome e imobiliza. Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática. Boniteza que dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, se não luto pelas condições materiais necessárias, sem as quais meu corpo descuidado corre o risco de se amofinar e já não ser testemunho que deve ser de lutador pertinaz, que cansa, mas não desiste. Para nós, ser professor é reconhecer que todos os dias são feitos para o aprendizado. Parabéns! Esta é uma homenagem do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais a todos os que dedicam sua vida ao ato de educar. Uma nação, na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. A gente fica por aqui. Mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.